O Ferreirinha foi reserva no último jogo do Grêmio e o time goleou com certa naturalidade o Cruzeiro. Era o Ferreira o nosso problema? Começando mais um conteúdo com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no tricolor. O link está na descrição do vídeo. Eu vi alguns comentários da própria imprensa e também de gremistas em rede social, em grupos de WhatsApp. Eu vi muita gente criticando o Ferreira. Aliás, as críticas do Ferreira não são de hoje, né? De outros jogos. Contra o Santos, então, veio de uma forma mais contundente. Eu senti... eu estava na arena, né, contra o Cruzeiro. Eu senti um climinha da torcida para com o Ferreira. Ele não chegou a ser vaiado. E até eu acho que tem um episódio que eu não sei se foi uma esperteza do Alexandre Mendes, né, o técnico interino do Grêmio, ou até do próprio Renato, que pode ter passado isso para ele em outro momento. Mas quando o Ferreira entra em campo, o Bitelo entra junto. Os dois são chamados juntos para vir ali assinar o negócio e entrar. Isso talvez até blindando um pouco o Ferreira de uma eventual vaia, se ele fosse chamado sozinho, né? Com o Bitelo junto, talvez isso o protegeu. Eu tenho dúvidas se realmente o Ferreira vindo sozinho não ia rolar um burburinho, sabe, se ele entra em campo sozinho, alguma coisa do tipo. Eu acho que talvez até não. Eu acho que o clima tava assim num limbo, sabe? Mas assim, primeira bolinha que ele errou, primeiro lancezinho que ele... Teve um lance lá que ele realmente errou feio, que tinha uma galera no meio, ele tentou driblar sozinho, se atrapalhou lá pela direita, se eu não me engano, dentro da área. E já rolou um burburinho, né, um pouco diferente de um burburinho se fosse outro atleta. Então, assim, a galera tá nesse rancinho. É um ranço que não é de hoje, é um ranço que começa lá atrás com os rolos do Ferreira e seu empresário, Pablo Bueno, né? Sempre o Pablo Bueno. Depois até a coisa se amplia pro espectro do campo mesmo, né? De sempre tomar as decisões erradas, quando tem que chutar ele passa, quando tem que passar ele chuta. Muita gente chama isso de peladeiro. E mais recentemente, além do episódio do Santos lá, que ele vai pegar a bola e não saiu, e aquela coisa toda, mais recentemente eu acho que as críticas que estão recaindo sobre ele nem são tanto sobre decisões erradas. Acho que são também, mas tá entrando muito na pauta a questão do individualismo. Né? O César Cidade Dias é um cara que tem seus espaços aí relevantes, tanto na Rádio Gaúcha agora, né, quanto aqui no YouTube e tudo mais. E ele bate muito nessa tecla do Ferreira ser muito individualista, que o futebol é um esporte coletivo, e dá quase a entender que, saiu o Ferreira individualista, o Grêmio foi mais coletivo contra o Cruzeiro e acabou ganhando, acabou jogando melhor, etc, etc. Cara, vamos lá. Eu tenho várias questõezinhas com o Ferreira. Eu não acho que é toda essa maravilha aí, não é essa oitava maravilha do mundo. Mas assim, sinceramente, eu não acho que o grande problema do Ferreira, se eu fosse ressaltar, assim, se eu fosse grifar um grande problema do Ferreira, o maior problema do Ferreira, eu acho que não é o individualismo. Eu acho que é ainda aquele ponto que a gente sempre falou de tomar decisões erradas. E tomar decisões erradas significa, por vezes, ser individualista, quando deveria passar, né? Talvez ele até peque um pouquinho mais nisso, por isso, né, abre tem também essa pecha de individualista. Mas tem vezes que era para ser individualista que talvez ele tente passar um passe sem sentido, ou segura a bola quando tem que acelerar, acelera quando tem que segurar, sabe? Eu acho que essa desconexão com o jogo, que talvez até culminou naquele lance bizonho lá contra o Santos, essa desconexão com o jogo que faz ele tomar... porque ele não é burro, ele não me parece ser um jogador burro, e eu já vi alguns, tá? Ele não me parece ter problemas cognitivos, ele não me parece ser desconectado assim da realidade num nível irreversível. Inclusive, tu vê que algumas vezes o Ferreira é botado na parede e ele responde. Ele responde. Ontem ele entrou pilhado ali contra o Cruzeiro, ele entrou mordendo, marcando, e não só fazendo isso, como deixando claro que estava fazendo, sabe? Correndo um pouquinho mais do que talvez nos últimos jogos, assim, correndo e não parando de correr e mostrando indignação e indo para cima. E ele é um cara que
que sabe sentir assim o jogo nesse sentido, assim, sabe? Nesse aspecto mais sanguíneo. Ele não é uma mosca morta ali, indolente, indiferente. Não me parece, tá? Não me parece. Parece que realmente o problema dele são as decisões erradas. E aí eu acho, cara, que sinceramente eu piso um pouco em ovos para falar desse assunto, porque às vezes eu fico me perguntando se eu não tenho uma boa vontade exagerada com o Ferreira. Né? E às vezes acontece, às vezes a gente pode ter um conceito de algum jogador um pouco abaixo do que a média da galera tem e vice-versa. Né? Às vezes a gente pode pegar um pouco no pé de uns caras que não merecem tanto, às vezes a gente pode passar pano um pouco mais para caras que não merecem tanto, e muitas vezes a gente pode acertar também nessa onda aí, mesmo indo na contramão da maioria, a gente pode estar mais certo do que a maioria ou não, né? Então cada caso é um caso. Eu me pergunto, será, cara, que eu não tô passando um pano errado pro Ferreira? Mas assim, eu acho que primeiramente eu não tô passando pano. Eu reconheço muitos problemas nele, eu acho que a raiz das críticas que ele recebe são genuínas, são verdadeiras, fazem sentido, né? Sobretudo essa questão das decisões erradas. Só que eu acho duas coisas, tá? Eu acho duas coisas. Primeira e principal, talvez, tá se criando uma coisinha assim de que, meu Deus, ele era o grande vilão. O Ferreira saiu com o seu individualismo, com a sua burrice, com o seu empresário, né, com todos os mil problemas no Ferreira. E eu acho que, ao contrário de eu ter talvez uma boa vontade exagerada com ele, talvez exista uma má vontade exagerada com ele, até por questões extra-campo, de empresário, etc. Pode ser, acho que a gente tem que ficar atento a isso. E aí parece que o cara saiu, tá aí, ó, tirou esse adjetivos negativos da sua preferência, tirou esse blá 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 blá, tá aí, o Grêmio ganhou. Cara, eu não vejo por aí, tá? Eu acho que sim, o Ferreira ter ido pro banco foi um acerto. O próprio Bitelo ter ido pro banco foi um acerto, por outros motivos, né? Mas não pelo Ferreira em si, eu acho que pelo esquema, cara. Eu já falei isso até no vídeo pós-jogo, né? O meio de campo povoado, largar de mão um pouco aquela obsessão pelos pontas abertos, que por vezes pode ser interessante, mas nem sempre, né? E ali não era o caso, e não foi o caso, e o Grêmio acertou em não colocar esse tipo de jogo, né? Na prática ali. E o Ferreira era essa posição, então beleza. Só que, cara, chegou o momento do jogo em que o Grêmio estava ganhando de 1-0 só, ou 2, e o Cruzeiro deu uma natural, né? Aumentar um pouco o seu volume, tentar ir um pouco mais para cima e tal. Eu falei assim, cara, a gente tá sem contra-ataque. Tá ali o pobre do Soares ali, que já tem a sua idade, seu peso, né? Tá ali o João Pedro, que não me parece ser um velocista. Aí os nossos volantes, né? Ninguém ali muito. Bota o Ferreira, sabe? Do Renato, o Renato não, o Alexandre até acaba botando depois, assim, mas tem contextos em que o Ferreira pode ser muito útil. Eu disse que eu ia falar duas coisas, né? A principal acho que é essa, eu acho que não dá para demonizar o cara, não dá para dizer que a vitória foi porque tiraram o Ferreira, a vitória foi porque tiramos esse fominha e o time ficou mais coletivo. Não passa por isso, não é tão simples assim. Né? O time estava mais consistente, com meio de campo, marcando na frente. Não é, meu Deus, Ferreira. Eu acho que não é bom pro Ferreira nem pro Grêmio, por tabela, essa demonização, essa simplificação tão cruel com o guri, né, eu diria, pelo menos, eu vejo assim. E a segunda coisa, cara, é que eu acho que o Ferreira é um jogador muito útil. Eu não estaria aqui tentando limpar a barra dele, fazer um malabarismo aqui para dizer, gente, peguem leve e tal, se eu achasse que ele era um Janderson. Né? Eu já fui cruel, talvez, eu já bati incessantemente em vários jogadores da base, principalmente não da base, né? Os que tu já tem mais certeza do que podem te entregar, do teto, né, que podem atingir. Né? Eu já falei de jogadores que, cara, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Grêmio. Eu não teria nenhum motivo para estar defendendo o Ferreira com esse histórico dele. Não ganhou nenhum título pelo Grêmio, não é ídolo, né? Não é o Luan, que a gente tem uma gratidão, um carinho, uma coisa que a gente vai lá e tem mais paciência com ele. Não, o Ferreira não tem esse histórico. O Ferreira tem um histórico, pelo contrário, conturbado ali com o empresário versus Grêmio, etc. O Ferreira tem problema, assim, de decisões e de maturidade, já é um cara que está indo para os 20 e tantos anos aí, já não é tão guri, e parece que ainda não evoluiu em alguns aspectos que a gente está falando aí.
Então eu reconheço tudo isso, cara, só que o Ferreira foi uma das poucas esperanças que eu tive em 2021 de não cair. O Ferreira resolveu os jogos sozinho. Se não fosse o Ferreira em 2021, a gente tinha caído muito antes, não tinha ido até a última rodada e teria caído de uma forma mais vexatória, né? O Ferreira foi a fagulha de esperança que deixou aceso ali até a última rodada o Grêmio com chances matemáticas de não cair. Lembrem, ele resolveu o jogo só. Sabe aquele jogo que o Grêmio não tá jogando nada, não chega, não acontece, papá? Daqui a pouco o Ferreira pegava uma bola ali, driblava um, cortava o segundo, chutava no canto, gol. Sabe? Esse ano mesmo ele ficou um bom tempo lesionado, mas ele fez isso em alguns jogos, na Série B também. Então, assim, cara, o Ferreira tem futebol. O Ferreira tem futebol. Se ele for bem orientado, se ele conseguir amadurecer nessa questão das decisões ali, se ele conseguir enxergar o futebol de uma forma um pouquinho mais macro, né, e coletiva até mesmo em alguns desses momentos, ele pode ser um baita jogador, na minha opinião. Sinceramente, ele tem um talento que eu não vejo em muita gente que já passou pelo Grêmio. Ele tem uma facilidade no drible, em se desvencilhar dos caras, que é muito importante no futebol hoje em dia tão competitivo, tão tático, tão as linhas e não sei o quê. Ele quebra linhas. É o que o Renato, inclusive, pedia quando falava em Michael e não sei mais o quê. O Ferreira faz isso, né? Se ele conseguir amadurecer em outros aspectos, cara, ele pode ser muito útil. Muito, muito útil. No próprio jogo de ontem, né? Ele entrou e conseguiu dar o passe ali pro gol do Bitelo, anulado por uma unha do dedão do pé, sabe? Então, assim, ele já fez muita assistência. Inclusive, uma das melhores fases do Suárez foi com o Ferreira no começo do ano. Depois o Ferreira se lesiona, o Suárez dá uma sumida, coincidência ou não, né? Dá uma sumida, não digo, mas assim, né? Aquela loucura de ter quase mais gols do que jogos, assim, do Suárez dar uma arrefecida. Claro que também mudam os adversários, tem várias variáveis, né, para serem analisadas, mas o Ferreira casou bem com o Suárez, inclusive dando assistências, né, provando que ele não é um completo fominha. Então, assim, cara, eu acho que tem que, assim, devagar com o Andor, que o santo não é de barro, tá? O Ferreira tem muito problema, eu acho, inclusive, mesmo achando que ele pode ser um grande jogador, se ele melhorar algumas coisas, eu acho que ele ainda não é. Eu acho que ele ainda não é esse grande jogador, um jogador diferenciado, que vai para a Europa, ele ainda não é. E talvez nunca seja, mas ele tem potencial para ser. E por isso eu acho que o Ferreira hoje o que ele joga hoje, ele é um baita reserva. Ele é um cara muito bom para entrar em alguns jogos, em alguns contextos de jogos específicos, ele é muito bom. Talvez para começar outros, né, se o time tiver ali com algumas suspensões, lesões e tal, ou se algum jogo o contexto também pedir alguém com a característica dele. Então, assim, cara, ele não é um cara desprezível, não vamos torrar esse cara, não vamos dizer que, tá aí, ó, tirou o Ferreira, até porque ninguém tá fazendo isso com o Bitelo, né? Tirou o Bitelo e o time melhorou, né? Seria injusto com o Bitelo também, mesmo o Bitelo vindo de atuações muito ruins, né, nos últimos jogos. Não é por isso, não é porque tirou o Joãozinho ou o Zezinho, acho que foi por causa do esquema, por causa de uma coisa maior, mais macro, né? Então eu teria esse cuidado, tá? Eu teria esse cuidado, acho que o Ferreira ele pode render ainda frutos para o Grêmio dentro de campo, até mesmo, né, financeiramente, embora o passe dele já esteja bem fragmentado, eu acho, né? O Grêmio não tem boa parcela ali do passe dele, mas um dinheirinho que entre aí no futuro pode ser positivo e no presente o futebol dele em campo também pode nos ajudar bastante. Eu não tô aqui dizendo que é o melhor jogador do mundo, tem que ser o titular absoluto, é ele mais 10. Nada nem perto disso, tá, gente? Agora, crucificar o guri e arquivar e dizer e vaiar se o Renato quiser botar num jogo ou se ele errar duas bolas ali, calma. Também não acho que é por aí o caminho. Vamos tentar entender o Ferreira como um jogador comum, um jogador de elenco, um jogador como qualquer outro, né? Ele às vezes ele sempre tem um alvo nas costas um pouquinho maior e eu acho que isso não é bom pro próprio Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.